Essa história é difícil, pois mostra as condições em que, segundo a polícia, 6 crianças, incluindo um bebê de 2 meses, viviam trancadas em uma unidade de armazenamento. Os pais deles foram encontrados dormindo dentro do carro, do lado de fora da unidade, e agora estão enfrentando acusações graves. Qual o valor que o casal recebia em benefícios da Previdência Social e o que a mãe declarou em sua defesa na audiência no tribunal? Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Não é fácil ver as imagens que estou prestes a mostrar para vocês. Imagens de um depósito onde, segundo a polícia, 6 crianças, entre elas um bebê, viviam há semanas. A polícia foi chamada ao complexo de depósitos por volta de 1h30 da manhã na terça-feira, 16 de setembro da semana passada. Ouviu-se o choro de uma criança em uma das unidades. A polícia de Milwaukee informou que, ao abrir a unidade de armazenamento, encontrou crianças morando lá. E as idades dessas crianças: 9, 7, 5, 3, 2 anos e o bebê com apenas 2 meses de idade. A polícia afirmou que o cheiro era, segundo eles, pútrido. Nesta foto, há um sofá em seções, colchão, alguns cobertores e sem lençóis. A polícia afirmou que só havia luz entrando pelas frestas da porta. Não havia água encanada, eletricidade ou como pedir ajuda em caso de problema. O que me faz lembrar da criança de 2 meses. Esta é outra foto divulgada pela polícia de um balde no meio da unidade de armazenamento. E é isso que essas 6 crianças estariam usando como banheiro. A polícia passou a buscar quem prendeu as crianças na unidade de armazenamento, local destinado a objetos, não a pessoas, especialmente crianças. Lá fora, encontraram uma Ford Expedition, onde dormiam com um cachorro. A polícia disse que eram a mãe e o pai dessas 6 crianças, Charles Duprist, de 33 anos, e Asia Zelinski, de 26 anos. Uma denúncia criminal analisada pela WISN-TV. Francamente, isso parte o coração com o que essas crianças relataram aos investigadores. Veja o que diz. A criança de 5 anos contou à polícia que as crianças foram orientadas a não fazer barulho quando estavam na unidade. O menino de 9 anos disse que cuidar dos 5 irmãos era sua responsabilidade e que estava com fome. Ele contou que, quando seus pais bebiam, ele precisava cuidar de todos. Outra criança disse que ficou chateada porque o cachorro podia dormir no carro, enquanto ela e seus irmãos ficavam trancados dentro da casa. Promotores depois destacaram o espaço disponível no carro, suficiente até para uma criança, em vez de ela supostamente ser trancada em um depósito. Isso não melhorava muito a situação, nem tornava o lugar adequado para uma criança dormir. Agora, uma das crianças, quando perguntada sobre como se sentiu quando o depósito foi trancado, disse que ficou, abre aspas, triste. O menino de 9 anos também teria dito que ele e as outras crianças recebiam, abre aspas, surras do pai deles, Duprist. Agora, esses pais teriam dito à polícia que seus filhos estavam dormindo dentro desse depósito nas últimas 6 semanas. O pai disse que as crianças dormiam lá 3 vezes por semana, e ele admitiu que poderiam ter encontrado um lugar com familiares ou amigos para onde essas crianças pudessem ir. Mas, em vez disso, eles supostamente decidiram que o depósito era o que fariam. Além das condições sujas e potencialmente perigosas em que as crianças estavam vivendo, a polícia disse que também encontrou uma arma carregada no console central do SUV em que Charles e Asia estavam dormindo. Asia disse que a arma era dela, mas Charles a tocou. Os pais enfrentam 6 acusações de negligência infantil. Charles também responde por posse ilegal de arma de fogo por um condenado. Consta nos registros do tribunal que, em 2010, Charles foi condenado por agressão sexual de 3º grau no condado de Issaquah, Wisconsin, ao norte de Milwaukee. Todas as crianças estão sob custódia dos serviços de proteção à criança. Duprist e Zelinski, eles estão enfrentando essas acusações graves. E aqui está a parte de como foi a primeira audiência da mãe no tribunal. Segundo a WICN,
Nós temos seus filhos dizendo que não tinham comida, que a única comida que encontravam era do lixo. Ela estava claramente emocionada naquela aparição. Palavras fortes e honestas do promotor. Ela e Dupriest disseram que estavam sem teto, forçados a isso após serem expulsos de um abrigo em Milwaukee. Mas esse abrigo está contestando essas alegações. Eu vou falar sobre isso em um instante. Descobrimos que Zelensky seguia ativa nas redes sociais, mostrando que tinha acesso a um telefone mesmo sem teto. Aqui está uma postagem que ela fez no dia 5 de setembro, marcando que estava com um mês de pós-parto. Não se sabe há quanto tempo Dupriest, Zelensky e as crianças eram vistos como sem teto. Os promotores dizem que esse casal recebe cerca de 2.000 por mês em benefícios da Previdência Social. O casal também afirmou, novamente, que foi expulso de um abrigo em Milwaukee, mas essa organização disse à WTMJ-TV que verificou que havia uma moradia permanente garantida para essa família quando eles deixaram o abrigo. Agora descobriram que a família nunca foi para essa moradia. Então eles estão contestando a afirmação de que essa família foi expulsa do abrigo e a afirmação de que essa família não tinha para onde ir. Eles também disseram que havia várias famílias ajudando essa família e seus filhos. Segundo o Milwaukee Journal Sentinel, Dupriest é um agressor sexual registrado, o que pode ter impedido a família de acessar alguns abrigos. Ao criar essa história, buscávamos mais informações sobre o casal e onde podem ter morado, enquanto tentávamos entender como supostamente tiveram filhos nessa unidade de armazenamento em Milwaukee. Agora sabemos que eles tinham um endereço antigo no truthfinder.com, mas ainda não está claro quando saíram de lá ou o que causou supostamente a situação de sem-teto. Agora, para falar sobre esse caso, está conosco a professora de prática jurídica da Temple University, Marian Braxia. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco. Vi fotos do interior da unidade de armazenamento. É difícil para qualquer pessoa olhar e pensar nas crianças que supostamente estavam vivendo lá. Mas, do ponto de vista do promotor, o que você está buscando agora para construir um caso contra esses dois pais? Sim, eu acho que as fotos, como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E então, o fato de haver evidências visuais documentadas sobre a condição do depósito, o tamanho dele, o que as crianças deveriam usar em termos de higiene e saneamento, eu acho que essas fotos serão evidências visuais muito fortes para que quem for julgar possa decidir como essas crianças estavam sendo tratadas, como esperavam que elas sobrevivessem. E eu acho que as outras observações, as observações muito marcantes dos policiais que encontraram as crianças, também serão evidências muito persuasivas e impactantes. E é simplesmente chocante também, não só pela quantidade de 6 crianças, mas pela faixa etária delas, que começa aos 9 anos de idade. E parecia que ele era o responsável por cuidar de todos os seus irmãos. Mas dizem que havia um bebê de 2 meses que foi encontrado nesse depósito. Sei que os estados variam. Este é o Wisconsin, mas uma pessoa de 9 anos é bem diferente, ainda vulnerável, mas distinta de um bebê de 2 meses. Acho que, como as acusações diferem quando se trata da faixa etária que vemos nesse caso. Sim, a agravante. Acredito que 2 acusações para cada réu foram agravadas e reclassificadas devido à idade das crianças. Então, normalmente, eu sei que na Pensilvânia geralmente é abaixo de 7 anos. Em alguns estados, como o Wisconsin, o agravamento ocorre quando a vítima ou testemunha tem menos de 6 anos. Nesse caso, acredito que havia ao menos 2 crianças menores de 6 anos, incluindo a de 2 meses, e por isso é considerado uma ofensa mais grave negligenciar ou abusar de uma criança com menos de 6 anos por causa da sua vulnerabilidade, por causa da sua aparente indefesa. E então essas 2 acusações, se eu estiver lendo corretamente a denúncia criminal, foram atribuídas a cada um desses réus. Quando uma acusação é agravada assim, como isso afeta a possível punição? Isso pode aumentar a punição porque, com a elevação da graduação, significa que há uma exposição maior.
Isso significa que pode haver um período maior de encarceramento ou supervisão que um juiz pode impor, que há um período mais longo de punição que cada réu poderia receber. E esse casal disse que estava sem teto. E a falta de moradia é um problema em muitas cidades. Esse problema em Milwaukee, Filadélfia, Atlanta, onde quer que você vá, sabe? E as pessoas têm filhos e estão tentando fazer o melhor que podem, em muitos casos. Ao lidar com um crime assim, sabendo que eram sem teto, o que você avalia? Acho que até que ponto existe alguma compreensão em relação a isso, entendendo que alguém pode não ter os mesmos recursos que outras pessoas, como uma casa. Com certeza. E eu acho que empatia e compaixão não passam despercebidas. Espero que não passem despercebidas pelos promotores nesse caso. Acredito que eles vão analisar todas as circunstâncias, eles vão analisar quais opções de moradia estavam disponíveis para essa família, quais serviços sociais foram oferecidos a essa família, quais benefícios ou serviços eles utilizaram e aproveitaram. Eu acho que o fato de eles já terem estado em um abrigo anteriormente e de que havia uma moradia organizada para eles vai ser um fator significativo que os promotores vão considerar. E o argumento dos promotores será que essa não era uma família ou que esses não eram cuidadores que não tinham outras opções, outros lugares para ir ou outras instalações onde seus filhos pudessem viver e prosperar, que essa foi uma escolha intencional dos pais dos réus criminais, neste caso de submeter seus filhos às condições de vida que foram encontradas pelas autoridades. Porque parte disso é que eles estão em situação de rua, o que é um grande problema no país em vários níveis. Mas mesmo dentro desse microcosmo do momento em que as crianças foram encontradas, você sabe, os pais estavam no carro e estavam com um cachorro. Até os promotores disseram na audiência que havia espaço no carro. E, novamente, eu não sei o quanto isso teria melhorado a situação. Quer dizer, você nunca quer que uma criança durma em um carro, mas ao mesmo tempo, como esse elemento poderia ir contra a defesa de que, olha, eles estavam sem teto, não tinham para onde ir. Certo. E eu acho que o fato de o cachorro estar no carro com os pais, eu consigo ouvir o argumento do promotor de que, sabe, a vida de um animal foi priorizada ou o conforto e bem-estar de um animal foi priorizado em relação aos 6 filhos deles. Mas eu realmente acho que isso vai ser levado em consideração, pelo menos no caso do bebê de 2 meses. Por que o bebê de 2 meses não estava envolto nem no colo dos pais? Por que o bebê de 2 meses ficou sob cuidados e custódia de os outros irmãos menores? Então, eu acho que o fato de não haver pelo menos um dos pais fisicamente presente na mesma instalação, no mesmo ambiente com as crianças, vai ser um fato significativo. O fato de que os pais escolheram se hospedar separadamente, digamos assim, e que eles escolheram ficar com o cachorro em vez de talvez colocar o cachorro em outro lugar ou entregar o cachorro para outros cuidadores. Acho que esses são fatos que não vão refletir bem nas escolhas dos réus neste caso. Também penso nas acusações que enfrentam. Só tem o Charles aqui, acusado de negligência a uma criança com pena de 6 anos. E diz entre parênteses, sem dano à criança menor de 6 anos ou com deficiência, o que parece ser um crime de classe 1 em Wisconsin. Muitos podem julgar só pela aparência, especialmente vendo um bebê de 2 meses assim. Há um balde que essas crianças usavam como banheiro. Quero dizer, parece quase abusivo manter uma criança trancada em um depósito como esse. Qual é a diferença legal entre alguém acusado de negligência e alguém acusado de abuso? Bem, eu acho que a diferença é a intencionalidade, certo? Negligência significaria que é exatamente isso, que houve uma conduta negligente, que houve alguma ausência, que existe uma falta de cuidado que se espera de um pai, mãe responsável ou alguém em uma função de cuidador e que
que aqueles apoios razoáveis e aquele nível de cuidado que nós, como sociedade, esperaríamos que fossem dados às crianças estavam ausentes neste caso. Em casos de abuso, normalmente estamos analisando um elemento de intenção, uma intenção específica de causar ou infligir dano físico ou de fazer algo e um ato consciente que privaria uma criança ou outro ser do que precisam para sobreviver. Então, eu acho que nesse caso há um argumento, pode haver um argumento em ambos os aspectos, tanto de abuso quanto de negligência, porque houve uma decisão consciente, como os promotores vão argumentar, de colocar essas crianças nessa unidade de armazenamento, nessas circunstâncias, sem as instalações e outros indícios que esperaríamos para a segurança e o bem-estar das crianças. E houve uma decisão consciente de privar as crianças dessas condições. Acho que os promotores podem usar isso para sustentar a acusação de abuso. Me chama a atenção também o fato de estar trancado. Algo estava fechado. Não era como uma garagem aberta, de onde uma criança poderia sair, o que também não melhoraria muito a situação. Quando penso nos argumentos dos promotores, lembro de casos diferentes de alguém supostamente em cativeiro, como situações em que a porta está trancada ou se a pessoa pode sair. Já ouvi advogados de defesa argumentarem contra. Nesse caso, as crianças não podiam sair, e é verão em Milwaukee, onde faz muito calor. Acho que essa parte pode ser crucial para o argumento da promotoria. Eu também acho que é um fato muito importante. E sim, está quente. Sim, é Milwaukee, mas em emergências as crianças não conseguiam contatar os pais. Eles não podiam ligar para os pais. Acredito que até a criança mais velha descreveu que a única luz que entrava vinha pelas frestas na parte de baixo da porta, tipo garagem do depósito. Então esse é realmente um cenário perigoso e assustador para as crianças. E eu acho que todos esses fatores vão ser pontos que a promotoria vai realmente destacar para provar o caso deles. Sabe, em instalações de armazenamento, quero dizer, não são lugares de muito movimento, onde as pessoas estão sempre vendo, mas, pelo que parece, eles ficaram aqui por várias semanas, segundo os pais disseram. Ao analisar se alguém viu, não sei se é o caso, mas falo sobre outra pessoa que poderia ser acusada. Como essas crianças ficaram semanas nesse depósito sem serem vistas? Que tipo de investigação pode identificar se alguém seria considerado cúmplice pela lei por isso ter ocorrido por tanto tempo? Certo. Bem, eu espero que os investigadores estejam analisando toda a estrutura física, o local físico onde o depósito está localizado. Existem câmeras de vigilância, existem cartões de acesso. O acesso é feito por cartão? Quem pode acessar a propriedade ou se aproximar das unidades de armazenamento? Quais informações a administração tinha ou deveria ter sobre os locatários e para que as unidades realmente estavam sendo usadas? Que tipo de acesso os proprietários da unidade ou os locatários da unidade estavam tendo e em que horário e por quanto tempo? Então, acho que essas são todas perguntas que os investigadores podem fazer à própria instalação para determinar quem sabia o que ou quem deveria ou poderia ter sabido o que e quem poderia ou deveria ter feito algo para ajudar essas crianças, caso realmente houvesse informações disponíveis para outras pessoas que pudessem ser consideradas comunicantes obrigatórios. E eu sei que as crianças agora estão sob a custódia de uma organização de serviços sociais em Wisconsin. Como será o futuro para elas, para crianças nesses tipos de casos em que agora estão sob a custódia do Estado? Bem, eu acho que existem tantos desfechos diferentes no nosso sistema de adoção e nos nossos serviços sociais quanto há crianças no sistema, infelizmente. Acho que tudo pode terminar muito bem para elas. Acredito que há muitas histórias sem finais tão felizes. Então, eu acho que, antes de tudo, a promotoria vai ter que considerar qual, se houver, o depoimento que eles vão exigir das crianças que estavam envolvidas nesse caso, porque, até certo ponto, os policiais que estavam
digamos, de olho no depósito, que fizeram as observações, só podem testemunhar até certo ponto. Eles só podem relatar as condições encontradas no dia em que as crianças foram descobertas. Mas, em relação às experiências de longo prazo das crianças dentro desse depósito, como era o dia a dia delas, como iam ao banheiro, como cuidavam umas das outras, como se sentiam enquanto estavam trancadas dentro desse depósito, esses são fatos e partes do testemunho que realmente só podem vir das próprias crianças que passaram por isso. E então, claro, Chris, podemos entrar em uma conversa muito mais longa sobre o trauma que pode ser causado às crianças ao terem que testemunhar contra seus pais e viver toda essa experiência no tribunal. E também as batalhas legais sobre quais crianças seriam consideradas competentes para testemunhar, a experiência de ser interrogada, a experiência de ter que enfrentar o próprio pai ou mãe no tribunal. Então, essa é realmente uma situação muito triste e desanimadora para todos os envolvidos, mas principalmente para as crianças que foram encontradas. Bem, isso me leva à próxima parte, pois parece que já ouvimos o lado da acusação. Sabe, pelo menos na audiência da mãe, parecia que ela estava chorando, meio que percebendo, ao que tudo indica, do que ela estava sendo acusada. E quero dizer, é realmente uma situação terrível. Qual seria a defesa em um caso como esse, onde parece que, quero dizer, eles têm as fotos, tem crianças que disseram que, sabe, não gostavam da situação em que estavam. Como advogado de defesa, qual é a melhor abordagem a se tomar em um caso como esse? Bem, eu acho que a defesa se basearia no fato de que eles estavam tentando manter a família unida, tentando manter os filhos juntos, que estavam tentando mantê-los seguros e sob controle, por assim dizer. Eles mantinham todos juntos em uma unidade trancada para impedir que as crianças saíssem e evitar que outros tivessem acesso ou fizessem algo prejudicial a elas. Eu sei, Cris, você é mãe, assim como eu, e imaginar trancar uma criança em um depósito, especialmente um bebê de 2 meses, sem nenhum adulto lá, sem nenhum supervisor, sem nenhum cuidador, é algo indescritível ou impensável. Mas eu acho que a defesa nesse caso seria o que você mencionou antes, que esses pais estavam fazendo o melhor que podiam nas circunstâncias que enfrentavam, com os recursos que tinham, e que estavam fazendo tudo o que podiam para estar perto dos filhos, para mantê-los seguros e para dar um teto para eles da única forma que podiam ou que sabiam como fazer. Se essa defesa é plausível ou se desperta simpatia, isso vai caber ao juiz dos fatos, é claro. Sim, com certeza. Especialmente como pai, ao ter um bebê de 2 meses, percebe-se o quão pequeno e vulnerável ele é, o que torna essa história ainda mais marcante. Qual a probabilidade desses pais, quero dizer, eles estão enfrentando essas acusações se forem considerados culpados de realmente cumprirem pena de prisão? Bem, eu acho que a prisão ou qualquer sentença de encarceramento dependeria certamente do juiz. Isso dependeria das circunstâncias de um veredito de culpa, se fosse resultado de um acordo negociado ou se fosse após um julgamento, seja um julgamento pelo juiz ou por um júri. E eu acho que as diretrizes de sentença de Wisconsin vão entrar em jogo e qualquer pontuação de antecedentes criminais, quaisquer sentenças ou condenações anteriores de qualquer um dos réus, serão levadas em consideração para determinar qual seria a exposição potencial deles. Então, neste momento, realmente não há como saber até vermos uma decisão final neste caso e até que o juiz tenha um dossiê mais completo sobre cada réu para mostrar qual é o histórico criminal deles, se é que existe algum. Vamos ver o que acontece. Mary, Al e Bracia, é ótimo ter vocês no Law and Crime. Obrigado por falarem dessa história triste conosco. Obrigada, Chris. Obrigada por me receber. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris E. Stewart. Nos vemos na próxima vez.